Boa tarde. Eita. Boa tarde, pessoal. Foi mal a demora, mas o arquivo tinha corrompido aqui. A gente conseguiu recuperar. Então, vou começar essa palestra aqui sobre a Apache Solar, que é um tópico que muita gente tem buscado informação na comunidade de Drupal. É uma coisa que é usada em projetos grandes, mas cada vez mais projetos menores têm se aproveitado pela facilidade que o Drupal tem trazido. Então, vou falar um pouco sobre o Solar em si e depois entrar em como que a gente integra isso ao Drupal. O que ele pode realmente trazer para a gente, o que é essa ferramenta e como que a gente pode, no nosso dia a dia, já se aproveitar. Vou passar aqui, então, como eu falei, o que ele é, como ele te ajuda a encontrar o que você precisa, o que realmente como ele trabalha essa questão da pesquisa, possibilidades e cases que a gente tem para usar isso e como integrar ao Drupal. Isso aqui é sobre mim, vou até pular rapidinho, esse PowerPoint vai estar disponível depois na internet. Então, o que é o Apache Solar? O que tem de tão interessante nele? O Solar ele é uma ferramenta para indexação e busca. O que seria essa indexação? A gente pode colocar nele qualquer tipo de informação. A gente pode ser texto, pode ser coordenada geográfica, pode ser informações sobre arquivos, podem ser diversos tipos de informação, e você guarda lá de uma forma que você pré-configurou para funcionar para as particularidades do seu projeto, mas ele guarda lá e ele te facilita muito na hora de você pesquisar. O foco do Solar é você pesquisar informações. Por quê? Ele trabalha com algumas ferramentas bem particulares desse ambiente de trazer uma informação. A gente pode comparar mais ou menos com o Google. O que o Google faz é exatamente isso. Ele indexa o conteúdo que tem nas páginas da internet e ele entende como você está pesquisando para tentar dizer, peraí, isso aqui é relevante para o que essa pessoa quer, isso aqui não é, isso tem um pouco mais de peso, vamos tentar trabalhar e jogar para cima para tentar trazer para você aquilo que você realmente busca. O Solar é isso, uma ferramenta de indexação e pesquisa. Ele, na verdade, é uma interface web para consulta, porque ele trabalha em cima de uma ferramenta chamada Apache Lucene, que quem trabalha com Java talvez conheça, mas é uma biblioteca de Java que ajuda a gente a trabalhar textos, a indexar informações textuais e processar isso, dando relevância, por exemplo, vendo, essa palavra parece com a outra, então eu posso trazer essa palavra se a pessoa pesquisar por algo semelhante. É uma biblioteca de processamento de textos, digamos assim. Então, o Solar é uma interface web para trabalhar com isso. E ele se integra a qualquer sistema. Ele pode se integrar a um sistema em Rails, em PHP, em ASP, em .NET, em Java. Ele pode se integrar a qualquer ferramenta. Inclusive o Drupal. E o Drupal é bacana que ele já tem alguns módulos muito fáceis de serem utilizados, em que você não vai precisar programar nada. Você chega, pega algum servidor que tenha. A grande dificuldade aqui vai ser você ter o servidor Solar. Realmente a gente não vai entrar nessa questão de questões mais técnicas de como instalar um Solar. Isso realmente tem alguns serviços que você consegue na internet para trabalhar assim. Então, você tendo o Solar, você consegue integrar facilmente sem programar nada. O Drupal ele tem alguns módulos bem bacanas que você vai conseguir mexer isso com facilidade. Essa é a interface web dele, que na verdade você coloca as informações nele e através daqui, mesmo sem um sistema ainda, você através disso aqui consegue pesquisar. Para aqueles que estão acostumados com a programação no MySQL, por exemplo, digamos que seria um sistema de consulta, tipo o PHPMyAdmin, onde a gente pode, mesmo independente do sistema, a gente já ir consultando nele. Essa é a interface básica do Solar. Como é que ele pode ajudar a gente? Como eu falei, ele indexa diversos tipos de dados. Então, quando você pega um determinado projeto, você vai ver que tipos de informações você quer guardar, como elas vão se interrelacionar e define o que ele chama de esquema. Cada instância do Solar, você vai definir um esquema, que são os tipos de informação que você vai buscar guardar ali. Isso daí é particular de cada projeto. Cada projeto você vai ter um esquema de dados específico. É mais ou menos como se fosse a sua tabela de um banco de dados. Você vai definir as colunas, os tipos de informação que cada coluna tem, e você vai deixá-la pronta para receber as informações. Filtros avançados para pesquisar essas informações. Busca facetada, que eu vou mostrar ali uma imagem, vale mais do que 1000 palavras, nesse caso vai ajudar bastante. Busca fonética, vou falar um pouquinho também. E extensibilidade, que ele te permite
trabalhar muito bem as particularidades do seu projeto. Vou falar um pouco mais à frente ali cada ponto. Indexar diversos tipos de dados, tanto textos pequenos, como grandes, como números, podem ser indexados. Dados georreferenciados, como coordenadas geográficas, são bem interessantes você colocar ali também. Como eu falei, como se fosse cada coluna. Esse campo, ele chama de campo, na verdade. O Solr, a terminologia que ele tem são documentos. Cada item que você vai inserir nele, ele chama de documento. Cada documento tem os termos, que na verdade são os campos, desculpa. Tem os campos que são como se fossem as colunas no banco de dados, como a gente falou antes. E o interessante é que você consegue pegar aqui, ó, metadados de arquivos, por exemplo. Você pode guardar informações sobre o nome do arquivo, quem gerou o arquivo, quando ele foi gerado, quando ele foi manipulado pela última vez, em qual pasta que ele está. Você consegue pegar informações de MP3, por exemplo, qual artista você dessa música. Então, todas essas são informações que, na verdade, são muitas textuais, outras de outros tipos, que você pode inserir dentro do Apache Solr. São informações comuns, que vocês poderiam estar colocando em um banco de dados MySQL, Postgre. Então, você pode extrair essas informações e combinar como for melhor. Coordenadas, já falei. E aqui que eu falei Opa, olhei a parte errada. Filtro avançado. O que é interessante nisso? Na hora de você buscar, a gente tem uma importância muito grande do que eu falei do esquema, que o esquema você define, por exemplo, quais campos você tem e a relevância de cada um. Você diz também como ele se comporta dentro desse seu projeto. No caso aqui da busca, a forma como você inserir os dados, ela também vai te ajudar ou te atrapalhar. Então, quando você fala de implementar um projeto com Solr, é muito importante ter essa análise prévia de o que cada informação vai representar no seu projeto, para você inserir de uma forma adequada e, assim, poder pesquisar de uma forma rápida. O objetivo sempre disso aqui é você conseguir a sua informação o mais rápido possível. E hoje em dia, com tanta informação, diversos sistemas espalhados pelas empresas, diversos sites espalhados, e a gente quer uma resposta rápida, isso é fundamental. A gente conseguir organizar as informações a partir desse começo, onde a gente define bem a estrutura delas, e na hora de pesquisar a gente saber trabalhar. Com filtros condicionais, por exemplo, onde você especifica o campo que você quer pesquisar. Você quer utilizar, por exemplo, pesquisas com wildcards, que a gente chama, né? Na verdade, as traduções não são exatamente muito boas, eu vou até explicar o que é. Por exemplo, você colocar asterisco. Você coloca a palavra quase inteira, aí bota asterisco no final. Ela pode, por exemplo, teste. Você bota teste, terminando no T, e aí bota asterisco no final. Ele vai pegar qualquer derivação dessa palavra. Então, você consegue tanto pegar um nome, por exemplo, Pedro, asterisco. Então, tem ferramentas como isso. Pesquisa por proximidade. Eu não estou falando de coordenada geográfica, mas isso daí é uma teoria na área de ciência da informação, que ela diz o seguinte: ela avalia o quanto uma palavra representa, ela está próxima da outra, para ele tentar identificar que você disse isso, mas, na verdade, aquilo ali também tem valor. Ele procura e tenta interpretar o que você colocou já automaticamente, você não tem que mexer em nada para isso. São configurações já que o Solr já permite, de forma que, mesmo quando você digite errado, é mais ou menos aquilo que o Google tem. Você não quis dizer isso. Essas ferramentas, essas funcionalidades existem no Solr. É uma ferramenta open source que a gente consegue usar em qualquer projeto nosso e que tem esses recursos. Tem muitos outros filtros avançados que não dava para botar aqui, realmente teria que especificar muito tempo, mas é uma parte fundamental. Como eu falei da busca facetada, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Essa coluna que, em geral, a gente vê em comércio eletrônico, que a gente vê em alguns sites também de busca, ela é a busca facetada. O que é a busca facetada? A busca facetada, na verdade, a gente em muitos sites encontra uma coluna lateral que tem as categorias do site. E muitas vezes a gente até pode acontecer de clicar em uma categoria e não ter nada. Porque o site não previu alguma coisa. Isso daqui é o oposto. Ele vê quantos registros existem e, dentro daqueles que existem, ele diz quantos existem em cada uma das opções. Então, ali, por exemplo, ele vê que tem 300
poucos, sei lá, 200 e poucos itens, e aí ele disse, tem tantos na Samsung, tantos na LG, tantos no Sony, e dentro desses também tem o tipo de TV. Então, podem ter diversos tipos de categorização, dentro deles, diversos itens, e em cada busca que você fizer, ele vai conseguir te identificar isso. Ó, tem tantos, e se, por exemplo, você marca LG, ele já vai eliminar as outras marcas, mas aí ele vai filtrar ali embaixo no tipo de TV. Então, você vai ver a TV de LED da LG, o LED 3D da LG. A busca facetada ela tem essa característica de o quê? Combinar os tipos de filtro. Você consegue, na verdade, especificar vários filtros ao mesmo tempo. Isso te ajuda bastante na hora de trabalhar com buscas mais em ambientes mais complexos, com muita informação, com categorias mais sofisticadas. Como a gente falou ali antes, muita informação que a gente tem o tempo inteiro, na internet, no trabalho, cada vez mais se fala disso, de overhead, de um volume muito que não dá para a gente manipular sem uma ferramenta adequada. E acaba que a gente muitas vezes sofre de problemas básicos, como quem aqui nunca entrou em um site e não achou o que queria? Em geral, os sites são feitos com um cuidado e uma visão muito de quem desenvolveu. E acaba que quem realmente precisa da informação chega e não se encontra. Então, por exemplo, se tivesse um campo de busca como o do Google, digamos, em cada site, as pessoas iriam direto nesse campo, boto ali e me retorna a informação. O Solr dá essa possibilidade para a gente. Ele realmente trabalha muito bem a informação, a gente consegue dizer o que é mais importante do que o quê, a gente consegue dizer que, se isso está junto desse outro termo, então dá prioridade a isso. Então o Solr ele ajuda demais a gente a organizar essas buscas, de forma que realmente a coisa venha fácil. A busca fonética. Esse é um item bem interessante do Solr, que muita gente tem demanda, que, na verdade, o que é uma busca, quando a gente pesquisa em geral? Não vou ler exatamente aqui, mas a questão é que a gente faz uma sequência de letras. Pode ter acento ou sem acento, maiúscula ou minúscula, mas, na prática, a gente está pesquisando por uma sequência de letras. Só que, quando a gente fala, às vezes, tem palavras que soam como se tivessem tais letras, mas elas têm outras. O Solr ele busca entender essa variação da fonética na busca. Então, se você usar um C cedilha, ele pode pesquisar se não tem a palavra com 2 S. Vai que a pessoa digitou errado. A própria ferramenta ela busca corrigir os erros da pessoa na hora de fazer essa busca. E isso é um item que, se você parar para ver na hora de contratar produtos, eu não sei se aqui a maioria é técnica ou que contrata serviços, mas tem produtos que são na casa de centenas de milhares de reais só para oferecer essa busca fonética. Já está lá o Solr pronto, tudo pronto, só para ter essa busca fonética, eles cobram realmente uma baba. Então, o interessante da gente ver aqui é o seguinte, o ponto seguinte daqui, que é a extensibilidade. O Solr é feito em Java, e ele é open source. Se a gente reparar aqui, tem alguns pontos em que ele diz, tipo de campo, você atribui um nome, text general. Ele tem uma classe, que é uma classe Java, que responde por isso. Então, na verdade, todos os comportamentos do Solr, eles vêm de uma classe Java. Se você quer melhorar, você pode olhar essa classe Java, você consegue ter uma equipe de Java, que mexa com Java, você consegue contratar isso, um projeto que tem uma demanda específica, você tem como ver isso. Então, você implementa o que você precisa a mais e apenas muda aqui. Solr.textfield. Não, Solr.meuTextfield, com as coisas que eu preciso, particulares. E isso não só para definição de campo, mas para definição de diversos processamentos das informações. Tudo no Solr é assim. Então, você consegue especificar qualquer coisa que seu sistema demande, você consegue estender isso. Então, essa coisa do open source, que a maioria aqui já deve estar batida por estar nesse evento, realmente o open source te permite isso, você estender e sempre além. E é baseado em Java. Realmente, talvez muita gente que mexe com Drupal está mais acostumada com PHP, mas o fato é que, estudando um pouco ali, ou chamando alguém para ajudar, você consegue fazer a ferramenta ficar exatamente como você precisa, independentemente do que você precisa. Passando um pouco ali de o que ele consegue fazer para você,
da parte um pouco mais técnica, digamos, eu queria entrar na questão das possibilidades, que é o seguinte: o Solr, ele é uma ferramenta genérica. Ele está ali para você usar de qualquer forma. Então, ele pode ser usado de formas muito variadas. Depende realmente da sua criatividade. Vou colocar alguns pontos aqui. O back-end para busca de insights. O que é isso, na verdade? Se vocês têm um site em Drupal, vocês vão ver que ele começa a passar um pouco de alguns milhares de nodes, né, de itens de conteúdo, a busca dele fica lenta. Porque o Drupal não foi feito para realmente ter um sistema de busca ali dentro. O Drupal não nasceu para isso. Ele dá um jeito, até certo ponto, mas depois fica pesado. Ele realmente não foi preparado para isso. Então, a comunidade Drupal, ela abraçou o Apache Solr de forma que já é padrão. Chegou a tal nível, bota o Solr. Ou já começa com o Solr desde sempre. Porque realmente o Drupal não foi preparado para isso. Então, ele é muito comumente usado como back-end para buscas em sites. Você tem uma notícia, você tem uma página de conteúdo, ela está indexada ali. Sem problema algum, isso é bem comum da gente ter. 2. Back-end para buscas em sistemas. Uma coisa bem interessante do Solr é que, por ele não especificar o que você está colocando ali, você contextualiza como melhor for no seu projeto. Então, se a gente tem página de artigo de notícia no seu site, por que isso não poderia ser cadastro de funcionário? Podia ser um sistema. Se você tem um sistema que você quer integrar as informações e ter uma pesquisa unificada que facilite tudo, me diga tudo que fala sobre informática. Ele vai te trazer os produtos que vocês vendem, os equipamentos que vocês compraram, as pessoas que têm capacitação nessa área. O sistema integra tudo. Ele te permite isso, o Solr. Então, ele é muito bom para ser um back-end, tanto em sites quanto em sistemas. Ele consegue te agilizar bastante. Esse item 3, imagino até algumas pessoas que não vão gostar desse item aqui, mas pela questão técnica de como você trabalhar um Data Warehouse. Tentar falar um pouquinho, bem rápido, do que seria o Data Warehouse genericamente. Você tem um banco de dados de informações que você altera, remove, vai, coloca, mexe, está ali mexendo no dia a dia. O Data Warehouse, resumidamente, bem porcamente falando, você tem informações pré-processadas e que, na verdade, não vão ser mais alteradas. É uma coisa, digamos, de histórico, dados concretos. Você fez uma pesquisa e guardou o resultado ali. Por alto falando, ele tem essa função de ser uma coisa já consolidada. Então, qual é o problema da gente usar o Solr, em vez de ficar guardando uma página de conteúdo ou o nome de um funcionário, a gente fazer um campo de quantidade de vezes em que tal informação foi acessada, para lá na frente a gente poder pesquisar rapidamente quais foram as mais acessadas ao longo do ano, quais foram as mais visitadas, as mais compartilhadas no Facebook, por exemplo, porque você quer fazer algum tratamento para algum relatório seu. A gente utilizar o Solr dessa forma é bem interessante, porque, como eu estou falando lá na frente, relatórios. Você trabalhar com essa ideia de que o Solr pode guardar informações consolidadas e com a busca facetada, você consegue criar uns relatórios bem interessantes. Você consegue cruzar informações de formas simples, senão aí a gente já está falando de sistemas analíticos mais complexos, mas para coisas mais simples, o Solr com esse desenho como Data Warehouse, junto com a busca facetada, ele te permite coisas bem bacanas, como, por exemplo, filtrar por membros da equipe que quem produziu tal coisa ao longo do ano, você consegue ver, criar gráficos integrados a isso, quem produziu em cada mês o quê, falando do sistema, por exemplo, quem viajou mais, quem gerou mais gastos, quem produziu mais resultado, consegue criar várias informações que são bem úteis. Achei que tivesse falado alguma coisa. E que tem até aqui na frente, até mostrar para contextualizar melhor, isso aqui, ó, tem a busca do lado, facetada, e em vez de gerar uma pesquisa, uma lista de itens de pesquisa, ela gera um gráfico. A gente consegue fazer isso de forma relativamente simples, até sem programar. Tem módulos que permitem isso já. Então, você trabalhando dessa forma, dá para realmente
a sua criatividade vai ser o limite com a ferramenta. Você realmente vai ter muita possibilidade. Voltando aqui, tem o Apache Tika. O Apache Tika, ele é um outro projeto da Apache que ele se integra muito com o Solr, muito bem, por sinal, que é para você fazer o quê? O Apache Tika, o objetivo dele é, você passa um arquivo para ele extrai informações do arquivo, como eu comentei antes. Quando foi criado, quando foi a última modificação, qual é o autor desse arquivo, que em geral é o usuário do sistema, quais informações extras que tem ali, como se fosse, por exemplo, metadata, meta-informações de um arquivo de MP3, um arquivo de vídeo, pode ter informação de duração do arquivo. Você pode fazer um site que seja como o YouTube e você consiga exibir um monte de informação através disso. O Apache Tika, ele pega e extrai um monte de dados desse arquivo e aí o que você vai fazer com eles é com você. Nessa integração com o Solr, ele automaticamente já cria um documento, né, como eu falei antes, cada registro no Solr é um documento, ele cria um documento que contém todas essas meta-informações que o Tika extraiu. Então você consegue pesquisar, por exemplo, eu quero que você me liste todos os arquivos desse usuário, que essa pessoa criou, que foram criados em tal período, no mês de janeiro, por exemplo, que contenham a palavra tal e que seja um PDF. Ele sabe que é um PDF quando ele extrai. Então você consegue começar a trabalhar um monte de coisas que são bem interessantes. Por exemplo, para fazer pesquisa em arquivos da rede, você criar uma ferramenta que varra... A gente é muito comum de ter, até em casa hoje em dia, máquinas que a gente guarde todos os nossos documentos, por exemplo. Todas as fotos que a gente tem na vida ficam no computador, todos os documentos do trabalho você pega e bota ali. Então você consegue fazer uma pesquisa que ele abre todos esses arquivos e bota no Solr todas as meta-informações sobre eles. Então, se você quiser pesquisar, eu lembro de uma foto que eu queria usar, eu tirei mais ou menos em tal mês. Você procura foto criada em tal data. Então, ele é muito útil em situações bem cotidianas nossas, que a gente perde um tempão, às vezes, procurando um arquivo. Eu fiz para tal cliente, caramba, deixa eu botar aqui. E, com isso, a gente chega também no GED, que é o Gerenciamento Eletrônico de Documento. A gente pode trabalhar, tanto fora do Drupal quanto no Drupal, muito bem com a Apache Solr, ajudando a gente em um ambiente de gerenciamento de documentos eletrônicos, porque a gente consegue pesquisar sobre várias informações. E a busca federada. A busca federada também é um termo muito bacana, que, na verdade, eu nem tenho ouvido falar tanto aqui ainda, mas lá fora é bem comum, que é o seguinte: cada vez mais as instituições têm vários sites. Você tem, por exemplo, aqui, usp.br, tem o ime.usp.br, ccsl.ime.usp.br e devem ter algumas outras centenas de sites.usp.br. Como é que a gente acha uma informação através de todos esses sites? Vai no Google, né? Porque é o único jeito que tem hoje em dia. Isso aqui é a busca federada. O Solr permite isso. A gente cria um Solr que, na verdade, ele está lendo em todos os sites e quando você faz a pesquisa, ele verifica em todos os sites se existe aquilo ali e te traz a listagem de resultados apontando para cada site. Então, na verdade, você tem uma pesquisa unificada que ela chega e diz, está nesse site, está nesse site. Você vai saltando para os sites que você quiser, mas, na verdade, você pesquisou em um lugar só. Isso que é o fundamental. A gente consegue chegar rapidamente à informação que a gente precisa. E, naturalmente, isso daí precisa que o próprio sistema, o site, esteja integrado ao Solr. O Solr também não faz mágica, apesar dele poder se integrar a uma outra ferramenta, que aí já é um buraco mais embaixo, que é o Apache NUTCH, N-U-T-C-H. Eu não botei aqui, mas ele faz o papel de ir navegando pelos sites e extraindo as informações e enviar para o Solr. Então, essa parte daqui que eu tinha comentado já. E tudo isso se integrando ao Drupal. O que tem de tão legal no Solr com o Drupal é que a gente tem dois módulos que facilitam muito a nossa vida. E a diferença básica que eu posso falar deles, assim, se fosse aprofundar, vão ter outras questões, mas projetos que possuem informações dentro do Drupal, por exemplo, você cadastrou uma notícia, cadastrou uma informação pelo Drupal, o Search API, ele é mais interessante. Ele se integra mais fácil a todas as informações que estão no Drupal. No entanto, ele é mais fácil de usar, só que quando você quer, na verdade, ir além daquelas implementações comuns,
Quando você vai fazer um sistema que use Solar de forma pesada, intensiva, que realmente precise das coisas mais extremas, o Search API, ele facilita muito para quem não precisa disso, mas para quem já precisa ir a fundo, ele, de certa forma, atrapalha. Foi a minha experiência. Se alguém tiver outra experiência, claro que pode achar diferente. Mas o Apache Solar, que aí vocês veem o módulo é diferente, né, o endereço. Esse outro Apache Solar, ele é muito interessante para projetos onde as informações vêm de fora do Drupal. O Drupal está lendo o Solar para te dizer o que tem lá, mas, na verdade, a informação não necessariamente veio do Drupal. Tem coisas que até vêm do Drupal, mas elas se integram bem com informações que vêm de fora. Então, na verdade, os módulos se complementam. Aqui lá, tem 2 módulos, parece que o que eu vou fazer aqui? Um compete com o outro. Não, são focos diferentes. A gente realmente, isso é muito importante a gente trabalhar com o Drupal, de entender o porquê dos módulos serem diferentes. O módulo Views, no Drupal 7 é interessante que o módulo Views, ele já se integra bem com esses módulos do Apache Solar. Então, quem já está acostumado a usar o módulo Views para criar as suas listagens, criar suas páginas de pesquisa, vai ver que vai fazer exatamente a mesma coisa. Só que, em vez de escolher, estou fazendo uma view de usuários, uma view de páginas, você vai pegar um índice do Solar, que é um índice, é como se fosse um conjunto de documentos. Então, a view vai ser totalmente simplificada para você criar, você vai conseguir trabalhar com as mesmas ferramentas que você já está acostumado e integrado essa ferramenta nova que te dá grandes possibilidades. E esse Faceit API, ele é um módulo que se integra com os dois também, para te permitir criar outros tipos de blocos de busca facetada, que você consegue fazer, por exemplo, busca por intervalos. Por exemplo, eu quero pesquisar aonde esse campo esteja nos valores entre 1 e 10. Pode ser útil para dinheiro, por exemplo, comércio eletrônico. Se a gente pegar essa situação, eu quero só os produtos que estão de R$10 a R$50. Então, tem diversos módulos que estendem esse Faceit API e te dão muita coisa útil. Então, basicamente, para começar a mexer com o Solar e com o Drupal, você vai precisar ter um servidor realmente que tenha o Solar, que não é complicado, mas está fora aqui do escopo da palestra. Dá para pesquisar isso sem maiores problemas. E você começar a trabalhar com esses 2 módulos. Vocês vão ver na página deles que eles já listam vários outros submódulos, que são módulos que estendem eles próprios. Então, eles vão te dar várias outras possibilidades. Então, isso daqui realmente é um conjunto básico para você trabalhar com o Solar no Drupal, especificamente. Só que é até interessante vocês pensarem coisas como, por exemplo, um sistema de celular. Celular, a gente, em geral, qual é a grande preocupação? Tráfego de dados. Tráfego de dados e rapidez nesses dados vindo para o celular. O que impede da gente fazer um sistema, que está no Drupal, ele joga as informações para o Solar, e, na verdade, quem consome o Solar é o celular. A gente integra 3 coisas. O Drupal está aqui, você gerenciando, o Solar está guardando, e o celular busca direto no Solar. Ele não busca no Drupal. O Drupal seria lento em muitas situações para isso. Você, por exemplo, pode pegar no celular o GPS do celular, ver onde é que a pessoa está e pesquisar por localização os registros, que tem um campo lá com dados georreferenciado, ele vai exibir os registros mais próximos da pessoa. Isso é útil em muitas situações. Então, a gente não precisa ficar restrito, eu estou no Drupal, eu estou no Solar. Não, a gente começa a conectar as ferramentas e dá para fazer muitas combinações interessantes. Então, realmente, a parte legal do Solar é essa extensibilidade que eu falei no começo, essa facilidade de conexão com o Drupal, e ele já tem essa interface, e essa API, que eu falei lá no começo, que ele faz em XML, JSON ou HTTP, ou seja, qualquer sistema vai se integrar com ele sem maiores problemas. Então, tanto para inserir informação, como nesse exemplo que eu dei, quanto para consumir informação, no caso do mobile. Isso daqui tem um lugar onde eu estou concentrando todos os conteúdos sobre Apache Solar. Quem quiser depois pegar aqui. No site do evento a gente vai botar os PowerPoints, então podem ficar tranquilos também de anotar ou não. E lá realmente eu estou colocando toda a documentação daquelas pesquisas, por exemplo, que eu citei lá antes, todas as possibilidades de busca avançada, filtros contextuais, filtros, isso,
tem todos bem descritos lá em português, que é uma coisa que realmente é fato. Tem gente que não tem um domínio do inglês, quer utilizar a ferramenta e não encontra material em português. Então, isso daí eu traduzi tudo lá, deu trabalho, espero que ajude alguém, que realmente foi chato aquilo ali. Então, agradeço realmente a presença de vocês aí e desculpa pelo começo, que realmente ficou meio apertado. Achei que tivesse perdido até a palestra, deu pânico. Acho que é isso.